Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e nessa aula de hoje, a aula número 20.1, é uma aula que nós vamos entrar num novo ramo ali da mecânica quântica, vamos avançar o nosso estudo da física e na aula de hoje nós vamos falar sobre a teoria da relatividade, ok, pessoal? Então, os tópicos da aula de hoje vai ser o seguinte, vamos lá, manda na tela. Vamos ter aí uma introdução ao conceito de relatividade, as consequências da relatividade de Albert Einstein, a relatividade para baixas velocidades, a adição de velocidades segundo a lei de Galileu e segundo a lei relativística, e ainda iremos falar sobre a energia relativística e noções de relatividade geral. Pessoal, existe um pré-requisito, tá? Então eu acredito que você deve ter assistido o vídeo. Aqui, ó, esse vídeo para finalmente entender a teoria da relatividade de Albert Einstein, da BBC News. Um vídeo curtinho aí, né, de 3 minutos e pouquinho. Tudo bem? Então, continuando, no início do século XX, ao tentar explicar matematicamente a radiação do corpo negro, ó, Max Planck induziu o conceito de quantum de energia. Então, nessa época, o físico Max Planck ele vai dizer o seguinte, a energia não é encontrada na natureza de forma contínua, certo? Ela é encontrada na natureza de forma discreta, ou seja, cada quantidade é um múltiplo de um determinado valor, ok? Então, uma quantidade de energia discretizada ou ainda enumerada ou múltiplo de um valor inteiro, certo? Então, Max Planck vai fazer essa análise aí para a radiação do corpo negro. Esse vai ser o comecinho da nossa história, pessoal. E aí, olha só, o quantum, né, de acordo com a física quântica, são o quê? Unidades de energia emitidas mediante a radiação eletromagnética. Então, aquele quantum de energia vai formular aquela ideia de que a energia agora poderia ser emitida em pacotes de onda, né? O quantum ou quanta de energia. Em 1905, Albert Einstein apresentou sobre a forma de 5 artigos, olha só, a base da relatividade e da mecânica quântica. 1905, pessoal, para o Albert Einstein, foi um ano mirabuloso, ó, fabuloso, um ano muito produtivo, em que ele conseguiu produzir 5 trabalhos, e esses 5 trabalhos conseguiram nada mais, nada menos do que revolucionar a área da física, revolucionar o nosso conhecimento, e afetar, né, de uma forma muito interessante o nosso entendimento e as nossas aplicações da tecnologia. Então, olha só, Albert Einstein, ele é muito conhecido, pessoal, esse físico aqui, ó, Albert Einstein, ele é muito conhecido pelo quê? Adivinha? Pela teoria da relatividade, certo? Ah, professor, relatividade, tudo é relativo, certo? Mas ele, apesar dele ser conhecido pela relatividade, ele vai ganhar o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, ok? E quando ele lança aqui a teoria, ele só tinha o quê? 26 anos. Aí você fala, nossa, mas então Albert Einstein era muito novinho, né? Ele só tinha 26 anos, ok? Ele faz uma contribuição aqui, ó, quando ele tinha 26 anos, certo? E olha só, aqui, ó, suas contribuições às ciências foram muitas, mas ele começa novo, o primeiro trabalho dele é com essa idade. Ele trabalhava no escritório de patentes, então ele não era um físico conceituado, ele não era um cara que trabalhava na universidade, ele trabalhava no escritório de patentes, ok? Burocrático. Vamos lá, pessoal. Manda na tela. Tais fenômenos rebeldes, né, o comportamento da matéria, finalmente foram explicados, mas a ontologia determinista, estrita e pontual, foi característica da mecânica newtoniana, foi abalada seriamente, que foi agravada após a publicação do princípio da incerteza de Herrn-Heisenberg, né? Do princípio da complementaridade de Niels Bohr. Aqui, ó, olha só, onde você tem que Herrn-Heisenberg foi um físico teórico alemão, recebe o Nobel de Física em 1932, pela criação da mecânica quântica, cujas aplicações levaram à descoberta, entre outras, das formas alotrópicas do hidrogênio. Então, nesse ponto, o que temos para destacar? Vamos lá. Temos para destacar 2 coisas. Lembra o que aconteceu aí no meio da história? Aconteceu o seguinte, Herrn-Heisenberg, ele vai dizer o seguinte, na natureza, eu posso saber com algum grau de certeza a posição da partícula,
Mas se eu quiser saber com algum grau de certeza a posição da partícula, eu vou criar um grau de incerteza com a sua velocidade, tá? Então, o Heisenberg ele faz lá uma equação, um princípio onde ele vai dizer o seguinte: existe uma incerteza da posição e uma incerteza do momento, que pode estar vinculado à massa. E ele vai dizer que na natureza existem essas grandezas conjugadas, onde a certeza de uma pode aumentar a incerteza da outra. Portanto, você nunca vai medir a posição e a velocidade de uma partícula com a mesma precisão, ok? Esse é um ponto marcante. O outro ponto marcante vai ser que Niels Bohr ele vai lançar o princípio da complementaridade. O que ele vai dizer? Apesar da onda, né, a luz ela ser analisada como onda, ter um caráter ondulatório, de vez em quando eu tenho que aceitar que essa mesma luz também pode ter caráter corpuscular. Portanto, ele diz que na natureza, para que eu possa fazer uma descrição completa dos fenômenos físicos da natureza, eu tenho que aceitar que a luz ela tem comportamento dual. Ora, o seu comportamento será corpuscular e ora o seu comportamento será o quê? Ondulatório, tudo bem? É o princípio da complementaridade de Bohr. Manda na tela. A relatividade. A teoria da relatividade de Einstein revolucionou o pensamento científico com suas concepções novas sobre o tempo, o espaço e a massa, o movimento e a gravitação. Concebia a matéria e a energia como equivalentes e não distintas. Ao afirmar isso, assentou a base para o controle da liberação da energia contida no átomo. Então, assim, enquanto que a física clássica, a mecânica clássica, eu tinha ali massa, era uma coisa, energia era outra coisa, tempo era outra, todos é como se fossem caixinhas separadas. Na relatividade, pessoal, elas estão muito bem conectadas. Massa vai ser uma faceta da energia e vice-versa, ok? E aí, onde tudo era fixo, o comprimento é fixo, o tempo é fixo, a massa é fixa, na relatividade não vai ter mais esse pensamento de que as coisas podem ser fixas. Haverá um novo conceito de que elas podem ser modificadas. E aí nós vamos ver na aula de hoje qual é o parâmetro que vai influenciar nessa modificação da massa, do tempo, ok? Do comprimento, beleza? Manda na tela. Temos aqui uma representação onde eu tenho um planeta, e esse planeta, se você perceber, está causando uma curvatura, uma curvatura no espaço-tempo. Então, a massa dele, professor, a massa dele está influenciando no espaço-tempo, é isso? Vamos lá. Durante o ano de 1905, Einstein apresentou 3 de suas maiores contribuições ao conhecimento científico. O ano de 1905 marcou época na história da ciência física, pois foi então que ele escreveu 3 trabalhos publicados num periódico científico intitulado Anais da Física, cada um dos quais veio a converter-se na base de um novo ramo da física. Então, olha só. Ou seja, o que ele escreveu, o que o Albert Einstein escreveu nesse ano, simplesmente deu para a área da física novos ramos de conhecimento. Ou seja, cada artigo dele foi tão influente que outros cientistas, na época dele, no futuro e mesmo hoje, passaram a estudar aquele artigo, criando um novo ramo da física, criando uma nova vertente de estudos, olhando fenômenos agora sobre um outro olhar e um outro aspecto, tudo bem? Ou seja, o que ele produziu lá realmente mudou quase tudo que se conhecia de física. Vamos na tela, pessoal. Em um desses trabalhos, Einstein sugeriu que a luz poderia ser concebida como uma corrente formada de partículas ínfimas, as quais deu o nome de quanta. Então isso nós já falamos, né? A luz ela vai ser formada por quantas, fótons. Essa ideia passou a constituir uma parte importante da teoria quântica. Então tu associa a palavra quanta com quântica. Antes de Einstein, cientistas já tinham descoberto que um feixe luminoso brilhante, incidindo sobre um metal, levava a emitir elétrons, que poderiam transformar-se numa corrente elétrica. Aqui nós estamos falando do quê, pessoal? Do efeito fotoelétrico. E nós tivemos essa aula, certo? Já expliquei o efeito fotoelétrico. Aqui, fótons incidentes, tá vendo? Eu tenho uma radiação, fótons incidentes. Se houver energia suficiente, numa frequência adequada, né, para arrancar esse elétron daqui, a função trabalho, então eu vou conseguir deslocar o elétron daqui, ele vai ser ejetado.
Estamos falando aqui do efeito fotoelétrico. Né? Aqui, ó, um material metálico ejeta elétrons quando submetido a uma frequência maior que um certo limiar, que depende do material. Né? A energia de cada elétron depende da sua frequência incidente e o número de elétrons depende da sua intensidade. Vamos lá. A obra de Albert Einstein ajudou a comprovar a teoria quântica. Ao mesmo tempo, deu ao efeito fotoelétrico uma explicação impossível de conceber, enquanto os cientistas continuassem a afirmar que a luz propagava exclusivamente através de ondas. Ou seja, a teoria de Einstein ela vai dizer o seguinte, bom, a luz ela não pode ser explicada por um caráter ondulatório, então ela só vai poder ser explicada pelo efeito fotoelétrico se eu admitir que a luz ela tem um comportamento corpuscular, ok? Num segundo trabalho, intitulado A Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento, Einstein apresentou a teoria da relatividade restrita. Então foi a primeira teoria. Em virtude dessa teoria, que mostra a relatividade do tempo, né, ideia jamais concebida antes, o nome de Einstein passou a ser amplamente conhecido. Em outro estudo, publicado em 1905, Einstein demonstrou, olha só, a equação. Opa, vamos voltar aqui. Ó, a equação, né, bem conhecida, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, ok? Então, esse segundo trabalho dele vai revelar essa equação que se tornou a equação mais pop e mais conhecida da ciência, né? A energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, professor. Exatamente. Então, mas foi o único trabalho dele? Não, ele lançou 5 artigos, mas cada artigo teve um impacto diferente, tudo bem? Essa equação que eu acabei de destacar, ela vai relacionar o quê? A energia com a massa, com a velocidade da luz. Falando que massa e energia agora não estão separadas. Falando que o tempo pode ser relativo, tá? Mas relativo a quê? Como que esse tempo é relativo? É isso que a gente vai ver. Vamos lá, pessoal? Manda na tela. O terceiro importante trabalho de Einstein, em 1905, diz respeito ao movimento browniano, né? Um movimento de zigue-zague das partículas microscópicas suspensas no líquido ou gás. Esse movimento confirmava a teoria atômica da matéria. Então aqui, ó, o Einstein vai fazer um artigo, publica um artigo sobre esse tipo de comportamento aqui, ó, movimento browniano de uma partícula em um fluido. Em 1915, Einstein anunciava ter descoberto a teoria da relatividade generalizada. Então, na verdade, Einstein fala, professor, eu pensei que só tinha uma teoria da relatividade, tem duas, pessoal, a relatividade restrita e a relatividade geral, ou também posso chamar de relatividade generalizada, baseada na sua teoria sobre relatividade restrita. Em sua teoria generalizada, tentou expressar todas as leis da física através de equações covariantes, ou seja, equações que têm a mesma forma matemática, qualquer que seja o sistema de referência em que são aplicadas. Portanto, vamos aqui comigo. Ele vai lançar duas teorias. Teoria da relatividade restrita, né, para referenciais inerciais, ok? Aquele referencial que ou ele está em repouso ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Essa é a primeira teoria que ele lançou. Uma teoria que funcionava até certo ponto, né? Teoria da relatividade restrita. E aí, em 1915, 10 anos depois, ele lançou a segunda teoria da relatividade, a relatividade geral, em que ele pega outros ramos da física e tenta incorporar nessa teoria, certo? A relatividade geral, ela vai considerar referenciais não inerciais, ou seja, referenciais que estejam acelerados, ok? Um sistema que está acelerado ali, ó. Então é um referencial não inercial. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. A teoria unitária do campo. Einstein não se sentiu inteiramente satisfeito. Não, ele não gostou ainda do resultado que ele obteve com a teoria da relatividade generalizada. Pois, por que ele não gostou? Porque ela não incluía o eletromagnetismo. Então, na teoria geral de Einstein da relatividade, ela não levava em consideração o eletromagnetismo. E o que o Einstein queria era uma equação que envolvesse tudo, que é a teoria do tudo, né? A teoria unitária. Ao aproximar-se do fim da década de 1920, tentou incorporar numa teoria tanto os fenômenos eletromagnéticos como gravitacionais, teoria denominada teoria unitária do campo, ou o que a gente chama de teoria do campo unificado.
Consequências da relatividade. Então vamos lá, considerando que a relatividade de fato exista, que ela aconteça, quais são as suas consequências a partir dessa teoria? Dos postulados da teoria da relatividade, resulta um conjunto importante de corolários, ou seja, consequências daquilo, que afetam as propriedades do espaço e do tempo. A teoria da relatividade foi elaborada por Albert Einstein e é uma das mais famosas teorias da física. Você deve pensar que a sua complexidade envolvendo velocidade da luz e espaço-tempo nunca estaria visível para você. Mas, na verdade, não é tão difícil assim e podemos presenciá-la em nosso dia a dia. Em outras palavras, quando a gente fala de relatividade, você imagina aquela imagem que foi mostrada, né? Tem um planeta, tem um espaço-tempo ali se curvando, ou então alguma coisa extremamente rápida passando quase na velocidade da luz, aí você fala, eita, tem relatividade ali. Mas será que para os nossos fenômenos assim, mais cotidianos, será que nós estamos isentos da relatividade? Não existe nenhum fenômeno que nós tenhamos no nosso dia a dia que de alguma forma deva considerar a própria relatividade? Para pensar um pouquinho, vamos lá. A teoria da relatividade restrita tem como base dois postulados. Primeiro postulado, todas as leis da natureza são as mesmas em todos os sistemas de referência inerciais, ou seja, sistemas de referência não acelerados. Então, quando ele falar referenciais inerciais, quando ele falar referencial inercial, você vai pensar assim, é um referencial, professor, que está em repouso ou que está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, está com velocidade constante e se movendo em linha reta, tá? Então não vai mudar as leis, né, desse referencial, olha lá, as leis da natureza desse referencial vai ser a mesma, contanto que ele seja um referencial não inercial, tudo bem? Perdão, um referencial inercial, no caso não acelerado. Vamos ao segundo postulado. Segundo postulado, a velocidade de propagação da luz no vácuo é a mesma em todos os sistemas de referência, né, inerciais, sistemas de referência não acelerados. O que ele está dizendo aqui é que a velocidade da luz, ela não vai mudar, vai ser constante, né? A velocidade da luz no vácuo, né, ou seja, na ausência de matéria, a velocidade da luz vai ser a mesma, não vai mudar, ok? Mas aí tem uma outra consequência a partir disso. A outra consequência é que a velocidade da luz no vácuo vai ser a maior velocidade possível no universo, ok? Ou seja, ela vai ser a velocidade limite. A velocidade da luz no vácuo vai ser a velocidade limite. E essa informação é uma consequência desse segundo postulado da teoria da relatividade restrita. Vamos lá, pessoal? Olha aí. Uma consequência do segundo postulado é que o valor da velocidade da luz, o valor dela aqui, 3 vezes 10 elevado a 8, ou seja, a oitava potência, metros por segundo, é um limite para as velocidades. Nenhum corpo pode mover com velocidade superior à velocidade da luz no vácuo. Então, ao contrário do que a gente pensava, na natureza eu posso acelerar um corpo ali até o infinito, vai pegando ali, e vai embora até o infinito. Não, pessoal. Não existe na natureza velocidade ilimitada, tá? Então, assim, existem as regras do trânsito, é como se fosse o trânsito da natureza. Na natureza existe uma regra de velocidade. Na regra de velocidade, a velocidade limite para a natureza é a velocidade da luz, mas não em qualquer lugar, quando ela está no vácuo, ok? Vácuo, professor, que vácuo é esse que você está falando? Vácuo vai ser um local, uma região, onde não tem matéria. Onde não tem matéria, certo? Onde você está aí, tem matéria? Tem. Ar atmosférico é matéria. Mas se você pega o espaço sideral saindo do planeta Terra, uma região entre o Sol e o planeta Terra, aí você pega uma região ali sem matéria, você tem um vácuo. Naquela região de vácuo, ali a velocidade da luz, ela vai ser o máximo possível do universo. Nenhum outro corpo, objeto, partícula vai ter uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Olha aí, esse postulado faz cair, por terra o conceito da física clássica de referencial absoluto ou referencial privilegiado. Imagine a situação. Você está numa estrada dirigindo com a velocidade de 100 km por hora. Quando na pista contrária passa por você
ó, com velocidade igual a 80 km por hora. A velocidade do automóvel em relação ao outro, nesse caso, é 180. Aí você fala assim, por quê, professor? Vai ser assim, ó. Ah, eu tenho um móvel se deslocando para cá, cadê? A 100, ó, 100. Aí eu tenho um outro móvel se deslocando, ó, vai passar por ele a quanto? A 80. Certo? Aí o que ele está dizendo aqui, ó, quando na pista contrária, ó, aqui, ó, na pista contrária, passa por você outro carro com velocidade igual a 80. A velocidade de um automóvel em relação ao outro, ó, nesse caso é contrária, ó, 180. Por quê? Ele faz uma soma, né? Como é a soma das duas velocidades? Isso não acontece com a luz, tá? Então essa relação, essa situação cotidiana aqui que a gente somou as velocidades, para o caso da luz, isso não pode acontecer, não é somada. Se dois feixes de luz cruzam-se em sentido contrário, sendo cada um que viaja com velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, a velocidade relativa ainda é 3 vezes 10 elevado a 8. Tudo bem? Deixa eu refazer o raciocínio aqui. Vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, uma lanterna, e essa lanterna vai emitir luz aqui, tá? Ok? Com velocidade da luz. E eu coloco uma lanterna contrária, também vai emitir luz aqui, ó, para cá. Cada uma está com a velocidade da luz. A velocidade relativa, pessoal, uma em relação à outra, ainda vai ser a velocidade da luz. Vê? Eu não estou autorizado a somar, pessoal, as velocidades, ok? Por quê? No caso da luz, o valor da sua velocidade é máximo, então eu não posso somar. Mas na situação que eu tenho aqui um veículo a 100, aí eu tenho um outro veículo a 80, a velocidade relativa deles vai ser o quê? 180, porque eu posso somar. Não posso fazer isso para a velocidade da luz. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Olha aí. As consequências desse postulado contrariam o senso comum. Se a velocidade da luz permanece constante, mesmo com o emissor em movimento, alguma coisa deveria mudar para as leis da física continuarem as mesmas. E olha só, para Einstein, o tempo e o espaço, ó, variam de acordo com a velocidade de um referencial em movimento. Então, a primeira coisa aqui que vai ser senso comum, que vai deixar você pensando é, o tempo ele vai ser relativo, ele não vai ser mais absoluto, como a gente está acostumado, certo? Ah, eu estou num ponto, passou 3 segundos, em outro local vai ser 3 segundos. Não. Se houver um movimento relativo entre eles, da luz, ó, já não é igual. A massa vai ser relativa, o comprimento vai ser relativo, tudo bem? É isso que a gente está afirmando aqui. Vamos lá, pessoal. Isso quer dizer que se alguém observasse um ônibus próximo à velocidade da luz, o comprimento do ônibus pareceria menor e o tempo dentro dele correria mais lentamente em relação ao tempo medido pelo observador, ok? Então haveria uma contração do comprimento, olha só, o comprimento dele seria menor e o tempo nele passaria o quê? Mais devagar. Ao calcular a velocidade da luz, os dois chegariam, ó, ao mesmo resultado. Então, o espaço e o tempo deixam de ser absolutos e passam a ser, ó, relativos. O espaço e o tempo são relativos. O tempo medido entre o mesmo evento por observadores que estão em movimento relativo entre si é diferente, tá? Surge assim a ideia da dilatação do tempo, ok? Olha lá, eu tenho um relógio derretendo aqui, ó. O tempo está se dilatando. Da mesma forma, ocorre uma contração. Contração é o quê? Diminuir, né? Uma contração do espaço medido por observadores em estados diferentes. No caso, assim, um está em repouso e o outro está em movimento, ok? Então, as consequências aí, vamos deixar claro aqui. As consequências aí. Passa um ônibus ali em alta velocidade, perto da velocidade da luz. Eu tenho um observador externo numa estação observando o ônibus. Para o observador, o ônibus vai parecer menor. Para quem estiver dentro do ônibus, parece que o tempo vai passar mais devagar. Então, você tem uma modificação aí de duas informações. Do comprimento, ou seja, uma contração do comprimento, e uma dilatação do tempo. Tudo bem? Portanto, tempo, comprimento vão ser o quê? Relativos, porque eu tenho um movimento entre o observador e o que está sendo observado. Um movimento relativo. Vamos lá, pessoal? Corpos em movimento
sofrem uma contração na direção, aqui ó, contração diminui, né? Na direção desse movimento, em relação ao tamanho que tem quando medidos em repouso. A dilatação temporal e a contração do espaço só apresentam valores significativos quando os valores das velocidades envolvidas são próximas à velocidade da luz no vácuo. Significa que, na prática, se você está na rua, aí você vê um carro passando a 100 km por hora, aí você fala assim, professor, eu aprendi na sua aula de física que se eu estou observando um carro passando a 100, 150, a relatividade vai dizer para mim que o carro vai ficar menor, que ele vai contrair. E a relatividade vai dizer que o tempo dentro do carro vai passar mais devagar. Bom, nesse caso, não iremos sentir tanto o efeito relativístico. Por quê? Porque apesar de 100 km por hora ou 150 parecer muito para nosso sistema cotidiano de movimento, em relação à velocidade da luz, é uma velocidade muito baixa. Então, para eu poder sentir, medir, de fato, o quanto o objeto está contraindo e o quanto o tempo está se dilatando, é interessante que o objeto esteja a uma fração significativa da velocidade da luz. Vamos lá, pessoal? Agora vamos ao conceito de adição de velocidades, segundo a lei de Galileu e segundo a lei relativística. Em física, uma transformação de Galileu é usada para transformações entre coordenadas de dois quadros de referência que diferem apenas por um movimento relativo, constante dentro das construções da física newtoniana. Então, olha só, embora as transformações sejam nomeadas em homenagem ao Galileu, é o conceito de tempo e espaço absolutos como concebidos por Isaac Newton que fornece seu domínio da definição. Então, essa transformação de Galileu, traduzindo aqui, eu tenho um sistema em repouso, ok? Aí eu tenho um sistema de referência em movimento e essa transformação de Galileu vai te mostrar matematicamente como eu posso manipular ou converter algebricamente o sistema de coordenadas de um referencial para o outro referencial e vice-versa, tudo bem? São as transformações. Vamos lá, pessoal? Em essência, as transformações de Galileu incorporam a noção intuitiva de adição e subtração de velocidades como vetores. Então, aqui, jogou uma bola para cima, né? Ele vai observar. Ele está em repouso. Agora, lançou a bola para cima, voltou. Ok. Isso aqui observado num trem não vai te dar uma noção diferente de tempo? Uma combinação de tempo? Porque quem está fora não vai observar um movimento assim, parabólico? Então vamos lá. A ideia é, na essência, muito simples. Se tivermos um corpo em movimento visto de um certo referencial, esse movimento visto de outro referencial que se move em relação a ele é simplesmente a composição de dois movimentos, ok? Então é um movimento da bola, aqui que ele lança para cima, e é um movimento do trem que está para a direita. Então você vai ter um movimento relativo. Olha lá. Para quem está observando, vai ter uma noção de observar, uma parábola. Ali, ok? Dito de outra forma, o vetor da posição 1 do corpo em movimento 2, quando visto de um referencial, é dado simplesmente pela soma dos vetores da posição, no caso 3, do corpo relativamente ao outro referencial, e do vetor de posição do ponto de referência de um referencial em relação ao outro. Então, há essa relação aí entre quem está observando e quem está em movimento. Olha lá. Nesse caso, o observador está vendo aqui a Terra e a Lua. A trajetória que ele observa é um círculo. Nesse caso, ele já está numa outra perspectiva, ele está olhando aqui, numa outra perspectiva, ele só está vendo um movimento assim, harmônico simples, né? E nesse caso, ele está fora do eixo aqui, ele está vendo um movimento helicoidal. Olha lá. Ele está vendo um movimento helicoidal. Então perceba que a posição do observador com certeza influencia no fenômeno que ele está observando, né? Da posição do objeto que ele está observando e da composição de movimento relativo. Se V for a velocidade do referencial, S',
relativamente ao referencial S, teremos para o movimento representado a seguinte relação entre os componentes dos vetores de posição. Então, olha só, você vai ter uma transformação de Galileu. Aí, pessoal, opa, aqui. Você vai ter uma transformação de Galileu aqui no referencial S', tá? Ó, V. Aqui no outro referencial S. E esse referencial S tem coordenadas x, y, z e tempo. No referencial S', x', y', z' e t', ok? Tem um reloginho para medir o tempo no referencial T e um outro reloginho para medir esse tempo no referencial S'. Considere um veículo que se move relativamente ao solo, referencial inercial S, com velocidade v. Uma pessoa dentro desse veículo move-se também com velocidade v', relativamente ao piso dele. Na relatividade galileana, a velocidade v da pessoa em relação a S será dada por... Aí você vai considerar aqui, ó. Ah, eu tenho um ônibus, pessoal, aqui, ó. Tá em movimento aqui, ó, velocidade do ônibus. Ok. Eu tenho uma pessoa que está se deslocando também, ó, para a direita, certo? Está se deslocando a pessoa para a direita. Nesse caso, a velocidade relativa galileana vai ser a soma dos vetores, né? A velocidade do ônibus mais a velocidade da pessoa, ó, andando ou correndo dentro do ônibus, ok? Haverá uma soma. Aí você fala assim, professor, mas o que é o referencial que você está falando tanto aí? Vamos lá, vem aqui comigo, no fundo. Manda no fundo. Opa, aqui. Ó, referencial S' é um referencial medido a partir do ônibus. Então, esse cara aqui, ó, ele está correndo e essa velocidade dele é medida a partir do ônibus. Referencial S é medido a partir do solo. Então, esse ônibus aqui tem uma velocidade v em relação ao solo. E quando eu falo que eu quero saber a velocidade total dessa pessoa em relação ao solo, aí eu estou usando relatividade, porque eu vou ter que somar a velocidade dela em relação ao ônibus com a velocidade do ônibus em relação ao solo. Por isso que será o quê? Uma soma das velocidades. Manda lá, pessoal. Vamos nessa. Aí, ó. Agora pega um caso contrário. O ônibus está se deslocando para a direita, tá? E a pessoa já está correndo para a esquerda, ó. Por um motivo, ela está correndo para o final do ônibus. E aí, a gente vai somar ou subtrair? Como que funciona? Referencial S do solo, referencial S' do ônibus. Nesse caso, pessoal, vamos subtrair aqui, ó. Velocidade v vai ser v' menos v, vai ser uma subtração. Se o veículo e a pessoa se deslocarem em sentidos opostos, ok? Essas são as equações de adição e velocidades, né, do Galileu. Esse é um pensamento galileano, né, de velocidades relativas. E aí, como que fica isso na relatividade de Einstein? Se v' e v são velocidades com a mesma ordem de grandeza, de velocidade da luz, a velocidade v da pessoa no referencial S será calculado por... Aí surge uma nova equação, ó. Aí você fala, nossa, professor, agora complicou mais um pouquinho, né? Porque na outra equação estava mais fácil, né? Manda aqui no fundo. Na outra equação estava mais fácil, né? Lá era só v mais v'. Aí agora complicou, né? Ficou velocidade igual a v' mais v dividido por 1 mais v' vezes v dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Mas não ficou complicado. É porque agora ele está considerando a luz. Então, assim, é a relatividade de Einstein, certo? Então, a equação foi modificada. Aquela soma vetorial lá do Galileu era para baixas velocidades, ou seja, a velocidade do ônibus, a velocidade da pessoa correndo, certo? Mas aí agora a gente está falando da luz, objetos que se movem próximos da velocidade da luz. Então, a correção da equação se torna essa aqui, ó, um pouquinho mais complexa, né? Vamos lá, pessoal. Então, olha só, se conhecermos v, né, e queremos saber o v', que já é o caso contrário, a equação ela pode ser reescrita dessa outra forma, tá? Você vai ter v' igual a v menos v' dividido por 1 menos v vezes v' dividido pela velocidade da luz ao quadrado. O que mudou? Mudou de uma equação para outra, simplesmente que aqui eu quero descobrir a velocidade v e aqui eu quero descobrir v', ou seja, cada uma, né, em relação a um referencial. Essas relações são as equações, ó, aqui a expressão aqui, ó, relativística das transformações de velocidade. Veremos alguns casos interessantes aqui. Caso 1, emitindo um pulso de luz dentro de um veículo. Então, olha só, vamos modificar aqui agora. Agora eu tenho
um transporte, um veículo, né? Lá era um ônibus, aqui pode ser um trem, não tem problema. Eu tenho um trem aqui, ó, ele está andando para a direita, tá? Eu tenho um trem andando para a direita. E eu tenho uma pessoa dentro do trem com uma lanterna, e na lanterna aqui, ó, ele ligou aqui a lanterna aqui, ó, na velocidade da luz, certo? E aí, o que vai acontecer? Caso em que o pulso de luz, ó, está sendo emitido dentro do veículo por B, aqui, né? A pessoa está emitindo a luz, e observado por quem? Quem é o observador? Ah, a pessoa está fora do transporte, ó. Então eu tenho um referencial dentro do transporte e tenho um referencial no solo, fora do transporte, ok? Observado por A, que está no referencial fora do veículo. Pela adição galileana, você teria que somar C e V. E aí, pessoal? Nesse caso aqui, olha só, manda aqui comigo. Nesse caso aqui, ó, o transporte está correndo aí, ó, o veículo está andando. Aí o cara foi lá e ligou a lanterna dentro do transporte, ligou a lanterna. Se eu fosse utilizar o raciocínio de Galileu, isso não ia funcionar. Porque eu teria que somar a velocidade do transporte mais a velocidade da luz. E aí isso ia esbarrar na relatividade. Por que ia esbarrar na relatividade? Porque a relatividade vai dizer que, na natureza, a velocidade da luz no vácuo é uma velocidade limite. Então, se eu fosse usar a ideia de Galileu nesse princípio, nesse exemplo aqui, eu ia somar as duas velocidades e isso ia dar uma velocidade superior à da luz. Isso ia gerar um problema, né? Um impasse. Vamos lá, pessoal. Então, olha aí. Pela adição galileana, teríamos que somar as velocidades, o que resulta numa velocidade maior que C. Então, já ia gerar um problema, né? Substituindo V' por C na equação relativística, vamos obter essa equação aqui, pessoal. Tá? Substituindo, vamos ter C, né, da luz mais V, dividido por C mais V sobre C. Eu posso simplificar, aqui, ó, multiplicar aqui, ó, o numerador pelo inverso do denominador. Simplificando, eu vou ter que a velocidade agora é simplesmente a velocidade da luz. Em outras palavras, não importa, né? Se eu for lançar aqui a luz, o facho de luz, a velocidade ainda vai continuar sendo a velocidade da luz, C. Isso significa que a luz também tem a mesma velocidade de C no referencial S, como é assumido no segundo postulado da relatividade de Einstein. No segundo caso, V' e V são velocidades no mesmo sentido, muito menores que a luz. Então a velocidade é 10%, ó, a velocidade é 10% da velocidade da luz. Então eu vou somar aqui, ó, 0,10 mais 0,10 vai dar o quê? 0,20, se eu for usar o raciocínio de Galileu. Usando o raciocínio relativístico e substituindo na equação 0,10 de C mais 0,10 de C, dividido por 1 mais 0,10 de C multiplicado por ele mesmo e dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Simplificando isso, eu vou ter 0,20 de C, 1 mais, aí eu vou cortar aqui, ó, vai ficar 0,01. Somando aqui e dividindo, eu vou ter um valor, ó, próximo, né? Até próximo. Aqui é 0,20, aqui ficou 0,198, ficou próximo. Significa que, para velocidades pequenas, a equação galileana dá um resultado muito próximo ao valor calculado relativisticamente. Nesse terceiro caso, V' e V são velocidades do mesmo sentido com valores próximos da velocidade da luz. Nesse caso, se um corpo está se movendo com 75% da velocidade da luz, eu vou fazer a mesma equação, ó, pelo cálculo da equação de Galileu, vai dar o quê? 1,50. Pelo cálculo aqui, ó, pelo cálculo relativístico, a mesma equação pelo cálculo relativístico vai me obter o quê, pessoal? 0,96, ou seja, um valor abaixo da velocidade da luz. Mas se eu utilizar o raciocínio galileano, eu vou ter 1,50, olha só, que é um valor maior do que a velocidade da luz. Então isso não pode acontecer. Pelos resultados obtidos nos casos que vemos da adição relativística de velocidade, preserva, em qualquer caso, os dois postulados da relatividade especial. Entretanto, a adição galileana da velocidade só é válida para velocidades muito menores que a velocidade da luz no vácuo, ou seja, até 10% da velocidade da luz. Então, olha aqui, vamos raciocinar comigo aqui. Significa que a mecânica clássica de Galileu e de Newton só pode ser usada até
certo ponto, para algumas aproximações, para corpos que têm uma velocidade de até 10% da velocidade da luz. Vai me dar um erro considerável, então ainda posso utilizar. Agora, uma velocidade maior que 10% da velocidade da luz, eu já posso esquecer a física clássica e eu vou ter que utilizar a física da relatividade, tudo bem? Vamos lá, pessoal, manda na tela. A energia, ela também tem um caráter relativístico, ou seja, a massa e a energia são grandezas equivalentes, sendo que qualquer massa possui energia associada a ela e vice-versa. Matematicamente, eu vou ter que a energia vai ser a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, ou seja, o E na equação é a sua energia, o M é a sua massa e o C é a velocidade da luz no vácuo. Essa equação é mais conhecida da física e teve enormes consequências, dentre as quais podemos citar a energia nuclear. Embora essa energia seja vinculada a uma velocidade c, ela também fornece energia do repouso, que eu chamo de E0, para um corpo que está em um referencial em virtude de sua massa de repouso. Então eu posso ter energia de repouso. Porém, se o corpo estiver em movimento com a velocidade v, devemos levar em consideração que ele passa a ter também uma energia cinética, e sua massa relativística sofre dilatação, aumentando, então eu vou ter uma variação da massa final menos a massa inicial. Assim, você vai ter o quê? A equação da massa relativística, né? Olha só, energia cinética vai ser dada pela expressão variação dessa massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. A equação da energia relativística mostra que a máxima energia que um corpo pode assumir é obtida pela multiplicação da massa pela velocidade da luz ao quadrado, o que também significa que uma quantidade mínima de massa pode produzir uma grande quantidade de energia. Ok? Aqui, ó. E olha só, a teoria da relatividade geral, proposta pelo físico alemão Einstein, é uma generalização da teoria da relatividade restrita, também pela sua autoria. A relatividade geral leva em conta aspectos fundamentais da relatividade restrita, mas também trata o efeito dos campos gravitacionais do espaço e o tempo. Quando os raios de luz vindos de uma estrela distante passam pelo campo gravitacional do Sol, esses raios se curvam. Um observador na Terra veria a estrela em determinado ponto quando o Sol estivesse no caminho da luz da estrela, e outro ponto quando o Sol se encontrasse numa área diferente do Sol. Então temos aí a curvatura, né, do espaço-tempo exatamente pela massa do Sol. A teoria da relatividade geral é uma generalização da teoria da relatividade restrita de Einstein, mas vai além desta, levando em conta a aceleração dos corpos. Logo, a relatividade geral é válida para referenciais não inerciais, ou seja, que não apresentam a aceleração. E, de acordo com a relatividade geral, grandes massas alteram a curvatura do espaço-tempo, produzindo o quê? A gravidade. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de relatividade, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!